Olá, pessoal, boa noite. Vamos hoje para mais uma live, mais um conteúdo. Deixa eu tentar ajustar aqui que tá tão pequenininho. Deixa eu tentar consertar. Pronto, ficou melhor, né? Deixa eu tentar ajustar aqui para vocês. Hoje o assunto é tão importante, não é verdade? Quem sofre com compulsão alimentar, quem sofre com o comer compulsivo, quando você começa a se alimentar, quando você começa a comer algum tipo de alimento e não consegue parar. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Realmente esse é um conteúdo super importante. Estou tentando transmitir também pelo YouTube, mas eu não estou conseguindo. Eu não sei o que houve, mas eu não estou conseguindo de jeito nenhum. Ai, meu Deus. Mas eu quero conversar aqui, pelo menos aqui com vocês, aqui no Instagram. Deixa eu só tentar mais um pouquinho aqui pelo YouTube, ver o que está acontecendo. Realmente tem alguma coisa aqui bem confusa, mas a gente já vai começar o nosso bate-papo de hoje. O que comer e o que não comer com relação à compulsão. Que assunto importante, não é mesmo? Espero que vocês possam vir compartilhar comigo desse conhecimento. A gente possa trocar bastante informação aqui hoje. E vamos lá, vamos tentar mais uma vez aqui pelo YouTube também. Porque esse conteúdo é tão importante que eu quero realmente que mais e mais pessoas possam ter acesso a ele. E é por isso que eu faço questão de compartilhar no máximo de lugares possível. Opa, acho que agora vai, hein? Agora eu acho que vai. Tanto aqui pelo YouTube quanto pelo Instagram. Que ótimo! Deixa eu só iniciar aqui. Ok. Pessoal, vamos então recomeçar. Boa noite para você que está chegando agora na minha live. Eu sou a doutora Cíntia Rosa, nutricionista, especialista em emagrecimento, e realmente a minha bandeira, a minha causa é ajudar mulheres a emagrecerem, mulheres ansiosas a emagrecerem de maneira definitiva e sem perder o prazer em comer. E o tema de hoje, realmente o assunto é um assunto muito importante a respeito de comer compulsivo, a respeito de compulsão alimentar, e isso é algo que realmente, definitivamente atrapalha o emagrecimento. Não só atrapalha, como realmente gera o ganho de peso. Uma pessoa que tem realmente comportamentos compulsivos com relação à alimentação, ela dificilmente consegue emagrecer, e mesmo que ela consiga, muitas vezes até à base de alguns medicamentos para auxiliar nesse processo, certamente ela vai ter uma facilidade muito maior em ganhar, recuperar o peso novamente. Então é por isso que esse é um tema que a gente não pode deixar de abordar, a gente não pode deixar de falar, a gente precisa realmente ter técnicas, estratégias para auxiliar nesse processo. E é isso que eu vou falar com você a respeito, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Sobre o que comer e o que não comer para vencer a compulsão alimentar. Que tema interessante, gente. Eu gosto muito de falar a respeito disso. E realmente nós temos alimentos que são específicos porque eles vão ou aumentar essa compulsão ou realmente reduzir essa compulsão. Ou eles vão te ajudar a vencer a compulsão, ou eles vão favorecer essa compulsão. Ok? E é sobre isso que a gente vai falar. E sabe por quê, gente? Porque a compulsão, e isso realmente nós temos várias evidências a respeito desse assunto na literatura. Eu vou trazer inclusive um artigo daqui a pouco para você a respeito disso. Mas é inegável, gente.
o ato realmente de comer de maneira compulsiva, sofrer com a compulsão alimentar, ela vai sim ser algo que vai atrapalhar e muito o seu emagrecimento. Ela vai inibir, inclusive ela vai gerar um ganho de peso com muita facilidade. Então, inclusive isso é algo que eu não deixo de abordar nos meus programas de emagrecimento, não deixo de abordar no meu programa de emagrecimento premium, que é o Nutrivita, onde a gente aborda questões específicas de como controlar essa compulsão alimentar. E são várias as ferramentas que a gente pode utilizar, porque realmente existem várias frentes a serem trabalhadas, mas definitivamente é algo que eu sempre abordo. Porque a gente precisa entender a respeito dos gatilhos que induzem a compulsão, a gente precisa entender a respeito de nutrição cerebral e a gente precisa reconhecer quando existe um processo de compulsão, quando você realmente sofre com a compulsão, quando você realmente é uma pessoa que tem um comer compulsivo, você precisa reconhecer isso e também temos ferramentas para entender se você sofre com esse tipo de problema, com esse tipo de alteração comportamental, ok? Então, dentro do programa a gente trabalha emagrecimento no mínimo de 4 a 8 quilos e sem dúvida nenhuma essa matemática extremamente importante para que o emagrecimento aconteça de maneira consciente, ou seja, por isso que ele é duradouro. Quando a gente fala em emagrecimento definitivo, é justamente essa questão. É quando a gente envolve o emagrecimento consciente. Porque quando a gente começa a seguir várias dietas de maneira aleatória, a gente realmente não está criando consciência a respeito do que te levou a esse excesso de peso e nem o que você precisa fazer para sair dessa condição e não voltar mais para ela. Então, a gente tem alguns artigos que embasam muito essa questão da alimentação favorecendo, induzindo, sendo um gatilho importante para a compulsão ou ajudando nesse processo de equilíbrio. E vou dizer para vocês, a questão da compulsão ela é realmente complexa, ok? A gente não vai esgotar esse tema hoje porque é algo que a gente precisa falar sobre várias óticas diferentes, mas a alimentação é um pilar fundamental. Um artigo recentemente publicado na revista Hipóteses Médicas e demonstra justamente isso, de que existe sim uma explicação para os excessos, o excesso do consumo de alimentos processados com alta concentração de açúcar, adoçantes, olha só que curioso, hein? Carboidratos refinados, gordura, sal e cafeína. São sim substâncias viciantes. São sim substâncias, são sim componentes, ok? Presentes principalmente em produtos alimentícios, e não em alimentação de verdade, alimento, comida, e sim vão favorecer a comportamentos viciantes com relação à alimentação. Olha que interessante, não é verdade? Então a gente precisa pensar e conversar a respeito disso. Então, o próprio artigo relata, portanto, muitas pessoas perdem o controle sobre a sua capacidade de regular o consumo de tais alimentos. Olha que importante. Então, não é a questão de comer, nossa, então eu nunca posso comer alguma coisa que eu sei que tem um pouco mais de açúcar ou de gordura. Não, a questão é que existe todo um mecanismo que quando principalmente o excesso, lembrem-se disso, o excesso do consumo e a frequência do consumo desse tipo de alimento, ele vai favorecer a dificuldade, você vai perder a capacidade de regular o consumo de tais alimentos, desses próprios alimentos. Então, ou seja, por mais que a gente não precisa, obviamente, dizer que, nossa, nunca mais eu posso comer um doce ou algo do tipo, que eu sei que está cheio de carboidrato refinado. A questão é que se eu não controlar a quantidade e a frequência que eu consumo, eu vou cada vez consumir mais. Eu vou cada vez ter mais comportamentos viciantes ou viciados, né, de quem consome determinado alimento sem controle.
sem controle. E a perda de controle, o próprio artigo relata, sobre esses alimentos pode ser responsável pela epidemia global de obesidade e outros distúrbios metabólicos. Olha como é que tem todo um desencadeamento lógico a respeito disso. Arialda, minha flor, boa noite. Que bom que você está aí. Que saudade de você. Que saudade de você. Então, a gente precisa entender que quando a gente aumenta o consumo de determinados alimentos, a gente favorece o comportamento compulsivo e viciante ou viciado em determinados alimentos. Os próprios alimentos, eles tendem a levar um comportamento, ou seja, levar ao próprio vício. E aí você está tentando emagrecer, tentando controlar o que você come e não consegue. E aí você fala, meu Deus, Deus te abençoe também, querida, amém. A todas nós, querida. Mas olha, Arialda, que tema importante hoje, hein? Que tema importante. Você que é fera, querida, você que é fera. E a gente precisa falar sobre isso porque os próprios alimentos que você está consumindo estão atrapalhando o seu próprio emagrecimento, ou você se libertar do comportamento compulsivo. Então, quanto mais você consumir determinados alimentos, aí não é só uma questão calórica, é uma questão da composição desses alimentos, mais você vai ficar com comportamentos compulsivos. E aí fracassa na dieta. E por quê? Porque determinados alimentos, como eu já citei, os ricos em açúcar refinado, os ricos em gordura, em sal também, olha que curioso, não são só os doces, e em cafeína, esse estimulante também, induzem a comportamentos viciantes. São substâncias viciantes. São substâncias viciantes e faz com que as pessoas percam o controle sobre o que elas estão comendo, sobre a quantidade que elas estão comendo. Então, é por isso que eu sempre abordo a questão de qual é o pilar que você está construindo no seu emagrecimento. Porque se o pilar for somente mais uma dieta, esse pilar vai falhar. Se você não entender sobre, por isso que eu falo muito a respeito de emagrecimento consciente, para então ser definitivo, por quê? Porque quando você entende, nossa, Cíntia, eu tenho realmente compulsão. Nossa, eu estou consumindo determinado alimento, é por isso que eu não consigo parar de comer. Quanto mais eu como, mais eu quero comer. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Você pode me perguntar, mas Nutri, por que é que alguém se viciaria em determinado alimento sabendo que é algo ruim? Sabendo que o vício é algo ruim, que vai trazer inúmeros prejuízos para a sua saúde? Por que eu vou me viciar em algum alimento, Nutri? Mas é isso que é a questão do vício, né? Então, beber um pouquinho de água, só um pouquinho. Essa é a questão. Claudinha, minha flor, boa noite. Que bom que vocês estão aí comigo. Eu tô olhando pra cá por causa do YouTube, tá bom? Mas eu tô aqui com vocês também. Qualquer dúvida, podem escrever nos comentários. E aí, eu tenho certeza que você pode estar se perguntando isso agora. Por que é NutriKey? Jô, boa noite. E você pode se perguntar agora, mas Nutri, por que alguém se viciaria em algo ruim, sabendo que vício traz muitos prejuízos? E, gente, a questão é que o vício traz recompensa. Ninguém é viciado, e olha que você pode parar pra pensar, meu Deus, eu sou diabética, eu preciso diminuir o consumo de açúcar. Meu Deus, eu tô com excesso de peso, eu preciso emagrecer. Por que eu não consigo parar de comer? Porque, na verdade, esse alimento que você está comendo, e geralmente comendo em excesso e comendo de maneira descompensada, é claro que ele traz recompensa. É claro que ele vai trazer algum tipo de benefício momentâneo. E esse tipo de recompensa, e sendo uma prática excessiva, se transforma em um hábito. E um hábito ruim é um vício. Um hábito bom é apenas um hábito. Um hábito ruim é um vício. Então veja, gente, que tudo tem um desencadeamento lógico. Você começa, boa noite, gente, que bom que estão aí comigo. Você começa comendo um alimento que tem uma capacidade mais viciante, ok? E para quem chegou agora, açúcar refinado, cafeína, sal e gordura são os principais.
Então você começa comendo esse tipo de alimento, isso te traz uma recompensa momentânea, ou seja, claro que você tem prazer em consumir aquele alimento. E aí você gera isso aí, você come hoje, amanhã, come de novo, todo final de semana, come sempre. E aí isso começa daqui a pouco perder o controle sobre a quantidade, se torna um hábito, se torna um vício. E aí, por fim, vai ficando cada vez mais difícil. Sabe por quê? Porque o vício, gente, mexe com a estrutura cerebral. Se você que está aqui me assistindo agora sofre com compulsão ou comer compulsivo, é realmente uma pessoa que já está totalmente descompensada, ou existem alguns picos na sua vida de descontrole alimentar, com certeza você já tem uma alteração estrutural no seu cérebro. O seu cérebro já não funciona de uma maneira equilibrada. E se você tentando sair disso, eu tô aqui para te ajudar, eu vou dizer para você, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil abandonar determinado alimento. Por mais que você queira emagrecer, por mais que você saiba que é difícil, não quer se manter no excesso de peso, você sofre com excesso de peso, você quer vestir aquela roupa que há muito tempo você não veste, você quer ter saúde, você quer ter energia e vitalidade, mas eu vou dizer pra você, você precisa de estratégias específicas, você precisa de detalhes específicos. Caso contrário, fica muito mais difícil. Sabe por quê? Porque o seu cérebro já sofreu alteração. Ele já mudou toda uma configuração que o vício traz, ele ativa áreas específicas do seu cérebro e aí traz um prejuízo relacionado ao controle. Então você já perde o controle. Você começa a ter reações cada vez mais automáticas. Você começa justamente a diminuir as áreas, ativação de áreas do cérebro de autocontrole, inclusive isso é algo que eu falo bastante no meu programa, sobre a área do cérebro de autocontrole, como o córtex pré-frontal, por exemplo, do seu cérebro. E aí você perde esse controle, você começa a não ativar com tanta facilidade essas áreas de autocontrole e vive ativada a área do piloto automático. Ou seja, sabe o que o piloto automático faz? Você come, que você não sabe nem por que está comendo. Você não sabe por quê, você não sabe quanto, você não sabe... Eu só tô comendo, Nutri. Eu já nem sei mais o que eu sinto quando eu como. Eu já nem sei mais o porquê eu tô comendo. E eu já nem sei mais como é que eu vou parar de comer. Então não se culpe. A primeira questão que eu quero dizer pra você hoje. Não se culpe. Ok? Por quê? Porque existe uma alteração no seu cérebro. Temos que reprogramar. Exatamente, Arialda. Temos que criar novas conexões cerebrais. Esse é um dos pilares, né? Esse é um dos pilares com relação à compulsão. É a reprogramação cerebral. É justamente criar novas conexões cerebrais. Colocar novas conexões no lugar dessa. Porque essa que já foi criada... ela está aí ativada o tempo todo. Você já criou como se fosse um atalho no seu cérebro e você continua se mantendo com um comportamento viciante. Você continua consumindo aquele alimento que você sabe que te traz prejuízo. Mesmo sabendo que traz prejuízo, porque essa é a questão do vício, né? Você sabe que te faz mal, você sabe que é completamente contrário ao que você gostaria, contrário ao que você tem como objetivo na sua vida, como meta, a sua saúde, seu peso, seu emagrecimento, e você não consegue parar. Você não consegue parar. Porque criou-se um atalho que leva você a esse comportamento sempre e sempre e sempre. Então, os indivíduos, quando se viciam em comida, eles já não cheiram, não sentem o gosto, não aproveitam e não param. Eles apenas comem. Estão condicionados. Condicionados. Eles já veem a geladeira e já pensam em comer. Você entende, gente? Você já vê, a pessoa já vê a geladeira e pensa em comer. Ou às vezes não precisa nem ver a geladeira, ela já está sonhando com comida. Ela já está pensando em comida. Eu vou chegar em casa, eu quero comer determinada coisa. No final de semana eu quero comer determinada coisa. Para onde é que eu vou sair para que eu possa comer? É comida, é comida, é comida, é comida. Porque o seu cérebro já está condicionado.
Já vê um pacote de bolacha, de biscoito, enquanto não acabar com ele, não param. Não conseguem parar. Mesmo sabendo todos os prejuízos que isso é capaz de trazer. Mas o seu cérebro já foi programado para trazer justamente esse tipo de comportamento no vício, ou seja, no piloto automático. E a gente precisa, trabalhar isso de maneira específica, de maneira realmente estruturada, para que você consiga vencer esse tipo de comportamento. E eu te pergunto, que sucesso, que dieta que vai dar certo? Não dá. E você traça metas, começo do ano, eu quero emagrecer, começo do ano, eu vai ser diferente, esse ano vai ser diferente, mas realmente, devido a comportamentos compulsivos, devido à compulsão alimentar, devido ao excesso de consumo de alguns alimentos, esse que eu ia falar agora, você não consegue. Você não consegue. Mas, Nutri, me ajuda, Nutri. O que comer e o que não comer, para justamente eu conseguir me livrar desse comportamento compulsivo. Como eu falei, esse é um dos pilares, ok, gente? É uma partezinha da história, não é o contexto todo. Temos que falar mais, e vamos falar mais sobre isso ao longo dessa semana, tá bom? Gente, primeiro detalhe fundamental realmente é criar novos circuitos cerebrais para suprir justamente os antigos. E vou dizer para você que sofre com compulsão, terapia é fundamental. Não pense duas vezes. Não pense se você precisa. Será que eu preciso de terapia? Eu vou afirmar para você sim. Se você perde o controle quando consome algum tipo de alimento, se isso vem acontecendo com recorrência ao longo da sua vida, se você precisa emagrecer e não consegue parar de comer determinados alimentos, que inclusive você sabe que gera teu ganho de peso, atrapalha o seu emagrecimento, eu vou dizer para você, faça terapia. Porque assim você vai criar novos hábitos, assim você vai identificar com uma maior facilidade de onde inclusive isso veio, talvez isso tenha vindo desde a sua infância, talvez da maneira que você foi criada, alimentada, talvez como fuga. Ou às vezes até começou como fuga em algum momento. Às vezes você usava o alimento como fuga para um estresse, para uma ansiedade, para um problema emocional, para uma separação, por um trabalho exaustivo, por uma frustração familiar, por uma frustração pessoal, e você se escondia na comida. Só que até então era um problema específico, né? Então, tipo, esse é o problema, hoje me aconteceu isso, eu fui lá e comi em excesso. A questão é que esse problema passou e você continuou comendo em excesso. Vieram outros problemas e você continuou descontando na comida e gerando uma ligação emocional com a comida forte. E para romper isso, precisamos de estratégias específicas. E vou dizer para você, a terapia é um pilar muito importante. E dentro da alimentação, o que a gente pode fazer, Nutri? O que a gente pode fazer? Gente, primeiro detalhe importantíssimo, tentar traçar metas de consumo para alimentos gatilho, ok? Tentar ativar essa área do seu cérebro, que é o córtex pré-frontal, relacionado à tomada de decisão, tentar trazer à tona realmente a parte mais racional do seu cérebro. Então, trace metas. Se eu disser para você, pare de comer instantaneamente, não vai funcionar. Mas vamos tentar começar por traçar metas. Para quais alimentos, Nutri? Todos que contêm excesso de gordura, geralmente industrializado, né, gente? Fast food, as besteiras da vida. Excesso de gordura, excesso de carboidrato refinados, pães, bolos, doces, excesso de açúcar no seu cafezinho, no seu suco, ok? Até mesmo porque esses alimentos também alteram outras questões que estimulam cada vez mais o vício, cada vez mais um comer compulsivo, que é a insulina. Quanto maior os seus níveis de insulina, já te adianto, maior será a sua dificuldade de emagrecer.
tanto porque ela altera questões metabólicas, o seu próprio metabolismo vai ficar realmente muito mais lento, bloqueando a quebra de gordura, quanto porque realmente ela aumenta a vontade de comer doce. E pior, te causa desânimo, te causa cansaço. E aí você quer emagrecer, você quer ir pra academia, você quer fazer sua dieta, você quer preparar seus alimentos da semana, você quer se organizar, você quer fazer tanta coisa e não consegue, você quer fazer uma. Quem dirá tantas coisas. Mas entendem como, quando a gente organiza questões bioquímicas e metabólicas, as coisas fluem, gente. É isso que eu chamo de fluidez do emagrecimento. Porque eu arrumei a casinha, eu arrumei os detalhes que eu não conhecia. Quando eu arrumei, vai apenas acontecendo esse processo de maneira natural. Porque o corpo foi programado, quando você reduz as calorias, ele vai perder gordura, ele vai emagrecer. Isso não acontece quando tem muitas sujeiras no meio do caminho, muita coisa complicando, pedras no meio do caminho do seu metabolismo, dificultando esse processo. Certo? Bom, sem dúvida nenhuma, reduzir o consumo de alimentos ricos em cafeína e em sal. Se você é uma pessoa que adora coisinha salgada, sabe aquele salzinho, sabe, em excesso? Como dizem por aí, doce é doce, sal é sal. Ou seja, ou é muito doce ou é muito salgado. Ai, meu Deus do céu. Não, gente, não. Comece reduzindo, melhorando esse paladar. Traçando metas de consumo. Como é que é isso, Nutri? Coloque a quantidade, avalie aí quanto você come. Ok? Ah, eu como pão todos os dias. É? Então passa a comer dia sim, dia não. Daqui a pouco você passa a comer a cada 2 dias. Daqui a pouco você come uma vez por semana. Daqui a pouco você nem lembra que pão existe. Outra coisa importante que a própria literatura aponta pra gente: cafeína. Cafeína é bom pra acordar, café é bom pra nanã, eu adoro café. Meu Deus, Nutri não mexe no meu café. Quem me conhece aqui sabe que eu não bebo café. Mas eu sei que 99% das pessoas bebem. Mas sim, a cafeína foi associado com vício. Inclusive é verdade, né? Quem gosta de café gosta e gosta muito. Nutri, eu tenho mesmo que mexer no meu café agora? Olha, eu vou dizer pra você o seguinte: comece por outra. Se o café realmente muito seu amigo daquele desbobear desde que você tinha sei lá quantos anos, né? Desde criança, enfim, alguns pais, né, dão café para criança. Então, talvez você tenha sido uma dessas crianças. Então, é importante, não comece por ele. Comece primeiro por esses alimentos que eu estou dizendo, ricos em açúcar, em gordura, carboidratos refinados, ok? E o café é uma outra história. A gente pode falar sobre ele em outro momento, a respeito primeiro de uma detox para ajudar, tá? A esse processo. Mas agora, comece por outros alimentos. Mas eu preciso dizer para você que a literatura aponta que a cafeína está associada também ao vício. Então, eu tenho que te falar isso, ok? Eu sei que dói para a maioria das pessoas a respeito do seu cafezinho de todo dia, mas eu preciso te falar e dizer para você que existe sim uma possibilidade. Agora, claro, se você também quer uma café em excesso, sabe? Tipo café o dia todo, café o tempo todo, café, e você inclusive percebe que altera o seu comportamento, que te deixa mais ansiosa e a ansiedade vai ser um gatilho para a compulsão alimentar, ei, você vai ter que mexer nesse café. Você vai ter que mexer nesse café. Ok? Comece, como eu falei, com metas de consumo. Se você bebe 4 vezes ao dia, passa a beber 3, passa a beber 2, passa a beber 1. E de repente uma vai ser inclusive suficiente para você, até porque também tem características genéticas a respeito da cafeína. Enfim, mas é papo para uma outra live. Gente, anota esse próximo alimento aí que é super importante também. Ok? Alimentos ricos em aditivos, ou seja, produtos alimentícios ricos em aditivos, como corantes, conservantes, glutamato monossódico. Anotem esse nome, glutamato monossódico, e fujam dele. E fujam dele. Sabe por quê? Porque ele gera uma confusão no seu cérebro entre os tipos de sabores, entre doce e salgado. Ele gera alterações a nível de neurotransmissores no seu cérebro. Gente, isso não é brincadeira, isso é uma coisa muito séria. Aonde é que está o glutamato monossódico, Nutri? A começar por shoyu, lotado de glutamato monossódico. Por isso que quem gosta de comida japonesa
Gosta e gosta muito. Hoje eu tô mexendo em muita coisa importante pra vocês, né? Hoje eu tô mexendo assim na ferida. É ou não é, gente? Mas olha só, realmente o shoyu é riquíssimo em glutamato monossódico. Temperos industrializados como sazon, caldo quinoa, molhos industrializados, enfim, gente, tá em tanta coisa. Senti uma carinha triste, ou senti não, vi uma carinha triste agora aqui nos comentários. Mas, gente, a Nutri fala em amor. A Nutri fala com amor no coração e com dó, sabendo que realmente quem come esse determinado tipo de alimento e come em excesso, eu sei que não é um trabalho, uma tarefa fácil para se abster, até para reduzir o consumo, mas não deixa de você. Não desista de ser saudável, não deixa de cultivar saúde, porque ela é cultivada, gente. Tem que plantar, tem que regar, tem que cuidar, senão não tem saúde. Então, por favor, leiam a respeito disso, leiam o rótulo, ok? De tudo que vocês forem consumir de alimentos industrializados, ok? Às vezes até tinha um patê, que eu gostava bastante de patê de atum, sabe, gente? Que patezinho gostoso. Mas, meu Deus, se eu te contar, você não acredita. Cheio de glutamato monossódico, é por isso que ele era tão bom. Porque esse glutamato monossódico, realmente, ele estimula áreas do nosso cérebro que vão dar esse prazer aí que eu tô contando pra vocês. E aí você não quer parar. Mas eu já me abstive dele, já era. Entendeu? Já saiu fora da minha rotina. Não tem rotina não, que nem era de rotina. Mas eu consumi uma vez sem ler, sabe? Que você pega no automático e leva. E aí, só que eu tenho o hábito de ler, eu gosto muito de ler rótulos, já é uma coisa instintiva mesmo, já é natural. E aí eu, em casa, virando, eu tinha até feito até uma preparação, era até uma torta salgada, super saudável, mas tava lá. Glutamato monossódico, lá no final, letrinha miúda que, meu Deus do céu. Pois é. Agora eu faço o quê? Patê em casa, né? Obviamente. Compro o atum e faço o patê. Inclusive com. Você pode fazer com creme de ricota, você pode fazer com requeijão, fica uma delícia, ok? E é isso, Arialda. O vilão, o glutamato monossódico realmente é um vilão. Se você, inclusive, consome muito glutamato monossódico, muito salsicha, presunto, você vai ter até, inclusive, mais dificuldade de seguir um padrão alimentar saudável. Porque o seu paladar tá todo viciado. Tá? Nutri, e o que eu devo comer? Sabe o que você deve comer? Para justamente controlar, combater essa compulsão alimentar? Todos os alimentos que nutrem o seu cérebro. Todos os alimentos que nutrem seu cérebro. Todos os alimentos ricos em vitaminas do complexo B, com ênfase para B1, ômega 3, colina e zinco. Esses são os principais nutrientes, não se preocupe que eu vou falar quais alimentos a gente encontra, tá bom? Mas esses são os principais alimentos que trabalham a nossa química cerebral. Trabalham a nossa nutrição cerebral. Gente, temos que nutrir nosso corpo e a nossa mente. Não só os pensamentos, também é muito importante, porque isso vira gatilho também para compulsão, mas efetivamente a nossa neuroquímica cerebral. Então, nutrir o nosso cérebro é fundamental para tudo, para a longevidade, para a saúde e qualidade de vida e para, obviamente, combater a compulsão alimentar. E aí, vamos lá, anotem os alimentos, gente, façam aí já a listinha de compras de vocês, ok? Ovos, riquíssimos em colina, então nada de medo de comer ovo não, hein? Coma ovo feliz da vida, ok? Ovos, claro, né? Quem pode comer um orgânico, quem pode comer, claro, um ovo vermelho, é sempre mais interessante, tá? Mas, ovos. Semente de chia, semente de linhaça. Gente, introduzam isso na sua rotina, no seu dia a dia. Não é de vez em quando, não. Não é só quando o intestino não tá funcionando bem. Eu vou usar uma semente de chia para soltar o intestino, porque o intestino não tá funcionando bem. Não! Isso é para nutrição do seu corpo, nutrição da sua mente, da sua química cerebral. Então, usem semente de chia, semente de linhaça triturada. Na hora é muito interessante, ok? Não triturar e deixar lá guardada, não. Ok? Porque para você triturar, comprar triturada, nem pensar. Nem pensar. Ok? Mas você até pode bater em casa, colocar num frasco escuro,
Se não tem escuro, coloca no de vidro, tampa e cobre ele com papel alumínio por fora, não é por dentro. Por fora para proteger da oxidação, tá? Porque o ômega 3 é extremamente oxidável, ok? E se pode triturar na hora, melhor ainda. Folhas verdes escuras, riquíssimas em magnésio. Inclusive, eu vou dar uma receitinha daqui a pouquinho, tá? Uma receitinha para te ajudar a combater a sua compulsão, tá? Uma receita prática para você colocar em prática agora, já, amanhã, ok? Carnes no geral, são ricas em zinco, castanhas oleaginosas, maravilha. Hoje meu foi o dia que eu consumi nozes, gente, que delícia, que delícia. Faça um mix, gente, de castanhas. Então, assim, compra um pouquinho de cada uma delas. Mas Nutri é caro. Não, gente, caro é ficar doente. Porque você não vai comer 1 quilo, assim eu espero, de castanha, de nozes. É claro que você precisa, de novo, controlar justamente o seu comer compulsivo. Então, estabeleça uma meta de consumo das suas nozes, das suas castanhas, das suas amêndoas. Mas você precisa consumir esse tipo de alimento para ser rico, porque é rico em zinco, em magnésio, é rico em vitamina E, é rico em tantos nutrientes fundamentais para nutrir o seu cérebro. E automaticamente você vai cada vez mais vencendo a compulsão alimentar. Ok? Gorduras boas a gente nem se fala, né, gente? Azeite com vontade, não me venha com gorduragem desse azeite, não. Coloca aí, caprichado. Fiquem atentas sobre isso, até que também falar um pouco sobre essa questão do azeite. Vira e mexe alguma reportagem, algum azeite batizado por aí. Então é importante também ficar atenta sobre isso, tá? Dá uma pesquisada sempre aí, dá um Google, como a gente diz, né? Rapidão, e ver realmente as marcas que estão realmente mais idôneas no mercado, né, gente? Isso aí é fogo, é brincadeira, né? Tinha que tomar um processo mesmo assim violento, porque não é justo. Mas o mínimo que você pode fazer a respeito do azeite é ler sobre sua composição, se realmente é extra virgem, se está num frasco de vidro escuro, se ele está realmente com uma validade, não, melhor, uma fabricação mais recente, ok? Nada de azeite que está lá na prateleira, sei lá quantos anos, não. Veja sempre o mais recente, a fabricação mais recente, ok? E você vai garantir melhor esse teor de nutrientes, ok? E, gente, não tenha medo de comida de verdade. Tenha medo de produto alimentício. Vou repetir aqui para vocês no Instagram também. Não tenha medo de comida de verdade. Tenha medo de produto alimentício. Na natureza, como Deus criou, a gente comendo em equilíbrio, gente, não tem algo tão isolado como o açúcar. O açúcar é algo isolado, refinado. Então, tudo que vai açúcar já complicou. Já complicou. Então, a gente precisa o quê? Comer comida de verdade. Essa é a nossa base. Aí, as exceções é uma outra história. Mas se você está com comer compulsivo, se você não consegue controlar a quantidade do que você come, então para tudo. Começa realmente a reavaliar que alimentos são esses, que estão dando gatilho aí para você não conseguir mais parar de comer. Com ênfase realmente para cafeína, gordura, açúcar, carboidratos refinados no geral, tá? Outra coisa, gente, que eu não posso deixar de falar, que é o último detalhe, antes de eu dar uma dica prática para vocês, uma receitinha, tá? Pra você colocar em prática amanhã mesmo. É claro que eu gosto muito, inclusive, de estratégias low carb, com baixo teor de carboidrato. Mas se você tem compulsão, ok? Você precisa realmente cuidar do seu consumo de carboidrato à noite. Não faça nenhuma loucura de restrição severa de carboidrato à noite. Ok? Nutri, o que é severa? Você ir lá e comer um omelete puro. Você não colocar nem sequer legume. É você comer só um alface com uma proteína. Não faça isso, ok? Não deixe de jantar tentando emagrecer. Porque se você sofre com a compulsão, você precisa ter equilíbrio no consumo de carboidrato. Não quer dizer nem excesso, mas também não quer dizer nenhuma retirada
brusca sem acompanhamento. Não faça isso. Não faça isso. E se você está em acompanhamento, fale com o seu Nutri. Ok? Nutri, eu tenho compulsão e quando eu começo a comer um alimento tal, eu não consigo mais parar. E quando eu vejo, enquanto não acabar o pacote, eu não paro. Enquanto eu não comer o tabuleiro de bolo inteiro, eu não vou parar. Então você precisa de acompanhamento específico. E a sua alimentação, o seu tipo de dieta não é qualquer tipo de dieta. Não é a da vizinha, não é a da internet. Você precisa de acompanhamento específico. Ok? Bom, e vamos à dica prática. Um suco para auxiliar no controle, não é um suco, é uma refeição, tá? Para auxiliar no controle da compulsão, riquíssimo em nutrientes para o seu cérebro. Então, papel e caneta na mão, anotem. Ok? Vamos lá? Primeiro ingrediente, um mix de castanha, amêndoas, nozes. Ok? E aí você pode colocar uma colher de sopa desse mix inteiro. Ou uma unidade já é suficiente. Uma de castanha do Pará, uma de castanha de caju, uma nozes ou uma amêndoa, é suficiente. Ok? Vai no suco isso, tá bom? Vai no suco. Uma colher de sopa de semente de chia, lembra do ômega 3? Uma colher de sopa de semente de chia. Uma banana, por quê? Porque o carboidrato, como eu falei, nem em excesso, nem em deficiência. E a banana é fantástica para nos auxiliar na produção de serotonina. E também ela é um antagônico, é um contrário à compulsão alimentar. Ok? E aí você pode utilizar o iogurte, tá? Você pode utilizar iogurte aqui, no caso, fazendo um smoothie, já deixa de ser suco. Ou você pode utilizar água. Ou você pode tipo uma vitamina também, e aí utilizar um leite vegetal, por exemplo. Leite de castanha, leite de amêndoa, leite de aveia. Ou só colocar água e fazer um suco. Fica a seu critério. Dá no mesmo. Pode ser um suco, pode ser um smoothie, pode ser uma vitamina. Bateu e tomou na hora. Opa, outra coisa importante. Aveia, uma colher de sopa. Fundamental também para fornecer triptofano, para nos auxiliar nesse processo de controle da compulsão. Ok? E você vai acompanhar isso com ovos. Que maravilha! Ovos com o que, Nutri? Com vegetais. Que vegetais? Verde escuro. E aí você pode colocar qualquer vegetal verde escuro para quê? Para dar magnésio, lembra? Pronto, gente. Essa simples refeição aqui, essa estratégia que eu passei para vocês, pronto, já é algo para auxiliar no controle da sua compulsão alimentar. Já é algo fantástico, prático, simples, bateu isso em forma de suco, ou em forma de smoothie, em forma de vitamina. A banana, inclusive, pode ser congelada, fica uma delícia. E olha que é super delicioso, meu Deus do céu, que maravilha. Nada de adoçante, nada de açúcar, ok? E acompanhado com ovos para fornecer colina, para fornecer proteína. E vegetais verde escuro para fornecer magnésio. Gente, não é simples e prático? Falem para mim se não é. É muito mais fácil do que a gente pensa. Às vezes você está sofrendo com tanta coisa, gente. E não precisa sofrer. Não precisa sofrer. É mais fácil do que você pensa. Ok? Então, gente, olha, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Esse é um assunto realmente eu quero abordar, inclusive, muito mais com vocês, porque é algo que atrapalha demais quem quer emagrecer. Na verdade, favorece o ganho de peso. E aí, se você quer emagrecer e não está conseguindo, para avaliar se não está com comportamento compulsivo. Certo? Então, olha, um beijo da Nutri. E a gente se vê numa próxima live, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.